Uma das coisas mais aguardadas em todo jogo de Pokémon é com toda certeza ter o seu companheiro evoluído completamente. Porém, até chegar na sua forma final, alguns Pokémons passam por uma forma intermediária, mais conhecida como Mid-Form. E será que é possível zerar um jogo de Pokémon usando essas formas intermediárias? Bom, é isso que a gente vai tentar hoje em Pokémon Fire Red. As regras são bem simples. Eu só posso usar Pokémon na Mid-Form em batalha. E eu quero ressaltar aqui que eu só vou considerar a Pokédex de canto. Então Pokémons que ganharam evolução ou pré-evolução posteriormente, como o Magmar ou até mesmo o Pikachu, eu não vou usar, beleza? E o restante das regras é o de sempre. Eu não posso usar itens de cura, com exceção dos segurados, o overlevel não é permitido e também vamos estar jogando o jogo no modo 7. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Nosso Pokémon inicial aqui é ninguém menos do que o Squirtle, que fica com o nome de Suigetsu, personagem de Naruto. Sinceramente, a tartaruga sempre foi a minha última escolha aqui em Kanto, mas decidi usar ele nesse desafio e... talvez não tenha sido uma boa escolha, né? Depois de fazer bico de correio pro professor e receber nossa Pokédex, podemos enfrentar mais uma vez nosso rival. Contra o PJ dele eu dou uma série de bobos até derrubá-lo. Já contra o Bulba eu dou a sorte dele errar 2 tackles e assim garantir a nossa vitória. E indo a caminho da batalha do primeiro ginásio, eu acho que eu não preciso narrar nada, né? O nosso Squirtle amassa todos os Pokémon do Brock sem nenhum problema. Eu sou o melhor. E indo a caminho da Rota 3, o nosso querido inicial evoluir para um Artoro. Da linha evolutiva dele é o meu predileto, cara. É sério, mano. Olha que bicho lindo. Se você não curte ele, nesse desafio a sua opinião vai mudar. Ou não, né? Mas assiste aí que vocês vão ver. Depois disso eu vou atrás da nossa primeira captura de um Pokémon que tem 1% de aparecer. Demora um pouco, mas ela aparece. Nidoran fêmea, que fica com o nome de Hantaro. Daqui a pouco eu explico o porquê de eu ter escolhido a fêmea ao invés do macho. E na caverna da frente dessa rota eu faço mais uma captura, que é o Geodude, um Pokémon que eu tava há muito tempo querendo usar numa gameplay. Ela fica com o nome de Ametista, personagem do Steven Universo. E dando um mini spoiler aqui, cara, esse Pokémon vai ser importantíssimo na nossa última batalha, literalmente nossa última batalha, fiquem ligados. Chegando em Cerulean eu já evoluo o nosso hamster ou chinchila ou sei lá o que esse bicho é, pra uma Nidorina. E eu escolhi essa belezura aqui pra pôr no time por 2 motivos. O primeiro é que a Nidorina é um pouquinho mais tancuda que o Nidorino. Isso faz diferença quando você tá usando um Pokémon que não tá totalmente evoluído. E o segundo motivo é que a Nidorina aprende Bite e Crunch. E pra quem já conhece Kanto, sabe que esse negócio, cara, esse negócio realmente faz diferença. É mesmo, é? E assim, vamos enfrentar o nosso rival. O Pidgeotto é bem fácil de derrubar com Geodude. Já o Bulbasauro, cara... Uma coisa que vocês vão ver nessa gameplay é esse maldito sapo acertando todos os Sleep Powder. De verdade, ele coloca todo mundo pra dormir. Isso me deixa extremamente P da vida. Se fosse comigo, eu já teria errado todos. Mas enfim, depois de passar bastante raiva, eu consigo derrubar o inicial do nosso rival e o restante do time dele é bem tranquilo. E assim podemos enfrentar uma das líderes mais difíceis de Kanto, na minha opinião. Todos os desafios que eu já fiz no Fire Red, eu sempre tenho trabalho contra a Misty. Foi assim no último desafio do Ash lá em Kanto que a Misty me deu um certo trabalho. Inclusive eu vou deixar o link nos comentários caso vocês queiram ver. Mas vamos lá. Começo com Nidorina, que envenena a Estrela Maria. E com alguns golpes derruba ela. Starmie entra no seu lugar e vinga sua companheira. Então resolvo lançar nosso queridíssimo inicial. Dou 2 Tail Whip para baixar a defesa da Starmie e com 2 Bite derrubamos ela. Essa aqui foi a batalha mais fácil que eu tive contra a Misty. Impressionante. Empolgante. Assim que terminamos de ajudar um doido vestido de Pokémon, vamos para um navio enfrentar nosso rival. E obviamente ele acertou todos Sleep Powder. Acabando com isso, podemos ajudar o tio do navio a vomitar e ele nos presenteia com CD com um golpe gravado. Joga os Pokémon em suas pérolas, né? Que nojo. E depois disso tudo, nós vamos enfrentar o ginásio do tipo elétrico. E cara, com o Geodude no time, a gente não tem dificuldade alguma aqui. Isso aqui
é um dos ginásios mais fáceis que a gente vai enfrentar aí. Sinceramente, cara, eu fico pensando qual que é o maior desafio que a gente vai ter aqui, porque até o momento tudo foi muito fácil, né? É fácil demais. Seguindo jornada, vamos pro Rock Túnel. E como o canto tem caverna, né? Pelo amor de Arceus. Aqui vamos atrás de mais um membro do time. Demora um pouco, mas ela aparece. Machop. Eu capturo ela e dou o nome de Graciane com Y. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E galera, comenta aí embaixo qual sua midform de canto predileta. A minha é o Ivysaur, que por muito tempo foi meu Pokémon predileto. Comenta aí que eu quero saber qual é o seu. Aqui no Rock Túnel, nossa ametista evolui para um Graveler. E chegando em Lavender, temos mais uma batalha contra o rival. Assim que a gente vence ele, vamos a caminho da cidade do próximo ginásio. E logo vamos voltar para Lavender para algo importante. Só aguarda. Chegando em Celadon, nós temos algumas coisas para fazer antes do ginásio. Primeiro, eu evoluo a Graciane para Machoke. Depois gasto meu dinheiro com o TM Ice Beam que eu ensino pro Artoro e o Flamethrower pro Machoke. E um outro spoiler, isso aqui, obviamente, não vai servir de nada, cara. Mas o Murilo do passado não sabia disso. Não vai mudar nada. Mas agora podemos seguir e enfrentar a Erika. A Victory Bell dela já paralisa nossa Nidorina, porém ela não causa dano algum com Acid e conseguimos derrubá-la tranquilamente. Inclusive eu queria fazer uma ressalva pra Nidorina aqui, porque durante toda a gameplay em off eu usei ela em praticamente todas as batalhas contra os NPCs. Ela foi extremamente útil, cara, de verdade. Mas continuando. Contra o Tangela eu coloco o Machoke. E aqui eu não sabia se eu aproveitava o ataque físico dele, que estava buffado pela habilidade Guts, ou se eu soltava um lança-chamas. E nessa indecisão minha, nosso Pokémon vai de Giratina. Porém, o nosso Artoro mostra como pode ser versátil, derrubando não só o Tangela, mas também o Vileplume com Ice Beam. E eu tô falando, se vocês não curtirem esse bicho até o final do vídeo, cara, eu não me chamo Murunfo. Eu também. Ainda em Celadon temos que resolver os BO da equipe Rocket. A gente derrota o Giovanni com mais facilidade do que dormir deitado. E depois eu dou um chá pro segurança ficar com sono. Isso aqui não deveria ser crime? Bom, eu volto novamente para Lavender. E aqui podemos pegar um membro bem forte para a equipe, que é o Gastly. E ele fica com o nome de Denif. Então, quem lembra desse desenho aí, cara? Eu curtia demais. Inclusive, eu queria ter usado esse Pokémon no desafio do Emerald com veneno. Uma pena que não tem, né? Depois de resolver mais problemas com a equipe Rocket, nós vamos para a cidade do ginásio do Koga. Mas antes, pego uma Super Road e vou para o Safari Zone pegar o último membro do time, que é deveras complicado. E obviamente eu estou falando do Dratini. E depois de muita sorte mesmo, pegamos o Dratini, que fica com o nome de Shenlong. Nome deveras criativo, né? E com o time formado vamos enfrentar o Koga. Mas antes disso, eu vou evoluir o Gastly e o Dratini. E eu queria abrir um parênteses aqui, porque jogando esse desafio, uma coisa que eu percebi é que a maioria dos Pokémon que tem 3 estágios aqui em Kanto, ou eles têm evolução por troca ou evolução por pedra. Tipo, tem poucas exceções, os iniciais, o Dratini, o primeiro Coffin do Koga cai fácil pro Halter. Mais o Muck, cara, esse bicho, ele basicamente spama Minimize e aí já era. Nenhum Pokémon meu consegue acertar ele, cara. Mas graças a Giratina, o Haunter consegue acertar um Hipnose, depois de errar vários, né? E assim, ele derruba o Muck com Dream Wither. O outro Coffin entra no campo e se autodestrói. E o último Pokémon do Koga é o Weezing. Esse Pokémon também é bem chato de derrubar. Ele demora e demora, mas o Haunter consegue derrubar esse troço estranho. E tentando bancar mais uma vez uma vaga de emprego na polícia Pokémon, nós vamos enfrentar uns Rockets. E eu vou aproveitar esse momento para pedir para você deixar um likezinho no vídeo, que ajuda deveras. E se você tiver pelo celular e na hora que você der o like aparecer o botãozinho de hypar, clica aí que é de graça e ajuda muito o canal. Então, sem mais enrolação, vai, continua o vídeo. Olá, eu gosto de dinheiro. Nesse meio encontramos nosso rival novamente. Esse maluco sempre tá nos lugares suspeitos, né? Assim que a gente derrota o Giovanni facilmente, eu volto lá pra Safari Zone, porque eu tinha esquecido de pegar o HM Surf. E agora vai ser uma speedrun de ginásio, cara. A gente começa por Saffron. Lá a gente enfrenta a lindíssima Sabrina. E mano, o Haunter
foi maravilhoso aqui. Ele praticamente levou todo mundo só com um Shadow Ball. Esse bicho é brabo demais. Quem disse que ele precisa virar um Gengar? Depois disso a gente vai pra cima. E assim que a gente resolve aquelas coisas chatas naquela mansão, a gente vai enfrentar o inimigo do Sonic. Aqui, por algum motivo, eu queria levar o ginásio inteiro com o nosso Graveler, mas como vocês podem ver, não deu muito certo, né? E aí o nosso inicial vem e leva todo mundo com Surf. É isso, cara. Todo mundo morreu. Acabou. E como último líder de ginásio, a gente tem uma batalha novamente com o Giovanni e novamente eu tento usar o Graveler. Ele até leva o Rhyhorn e a Nidoqueen com o Earthquake, mas o Nidoking acaba derrubando o nosso queridíssimo Pedregulho. Mas aí, nosso Arturo, nosso querido inicial, volta em campo e resolve toda a parada. Tipo, se não fosse o Arturo, com certeza, assim, o desafio tá sendo muito fácil, né? Mas se não fosse o Arturo, com certeza eu ia passar um pouquinho mais de dificuldade. E assim passamos por todos os líderes de ginásio. E sinceramente, mesmo usando Pokémon que não são completamente evoluídos, foi bem fácil. Antes de passarmos na liga, temos mais uma batalha contra o rival, mas essa eu vou ignorar porque é praticamente um spoiler do que rola no final. Depois de passar pela maldita Victor Road, chegamos à tão aguardada Liga Pokémon. E eu vou bem confiante na minha primeira batalha contra a lindíssima Lorelei, mas eu tava imaginando que o Machoke ia levar todo mundo aqui, só que assim que eu derrubo a foca, o Slowbro aparece e estraga meus planos. Eu até consigo derrubar ele, mas daí vem outro problema que é o Lapras. Por algum motivo eu não consigo lidar com ela e perdemos pra Lorelei. O que ela tem de bonita, tem de forte, né? Olá, Marilene. Na revanche eu começo novamente com o Machoke dando Brick Rake no Dewgong. Contra o Slowbro eu uso o meu Contra o Slowbro eu uso o meu Dragonair com Thunderbolt. A gente quase cai, mas conseguimos derrubá-lo. Jynx vem e leva nosso Pokémon, mas Haunter está esperto, mas nem tanto, né? Porque ele fica apaixonado por essa coisa horrorosa. E aí eu faço uma troca sacrificando o nosso Pedregulho e o Haunter volta pra finalizar esse bicho feio. A Lorelei manda o Lapras, que consegue a proeza de levar nossa Nidorina e nosso Haunter. Mas o nosso fiel escudeiro estava atento e leva Lapras, que na verdade tinha ficado envenenada por conta da Nidorina, né? E o último Pokémon de Lorelei é o Cloyster. Pokémon chato de derrubar, mas ele não faz nada contra o Arturo. E o nosso inicial consegue garantir essa vitória. Bom, gente, e o Bruno... É o Bruno, né? Se em algum momento eu perder pra ele em algum desafio, cara, assim, imediatamente eu decreto o desafio perdido, porque... Não é possível, cara. Qual o problema desse cara? Mas ao contrário do Bruno, a gente tem que enfrentar a Agatha. E a Agatha... essa me dá uma dor de cabeça. O primeiro Haunter é levado facilmente pelo nosso. Já o Golbat é finalizado pelo Arturo com Ice Beam e Arbok com Terremoto do nosso Graveler. Até aqui tudo dava tranquilo. A vida era bela como tomada do lado da cama. Mas o problema começa com o próximo Haunter. Querendo poupar o meu Haunter, eu acabo sacrificando o Graveler. A Agatha consegue pôr o Arturo para dormir e derruba ele também. Então Shenlong vem e realiza o meu desejo de eliminar esse troço. Só que o pesadelo só tinha começado. O Gengar leva praticamente o meu time inteiro. Nem o Haunter consegue lidar com ele. E aí ficamos apenas com ela. A nossa destemida Nidorina. Ela acaba dormindo perante ao fantasma e ficando com 15 de vida. Mas acorda milagrosamente e derruba o Gengar, nos garantindo mais uma vitória. Eu sou o melhor. Chegando no último Elite dos 4, é a hora do nosso Dragonair brilhar. Thunderbolt pro Gyarados e o Outrage pros dois Dragonair. Contra o Dragonite ficamos à beira de cair, mas Shenlong mostra que é o maior dragão de todos e derruba sua forma evoluída. Ele acaba caindo pro fóssil, mas esse bicho aí não é nada pro Arturo, né? E assim, vencemos todos os Elites e vamos enfrentar o grande campeão. Começamos com o Dragonair, que estava empolgado com a última batalha, e ele leva o Pidgeot e o Gyarados na base do Thunderbolt. Ele cai pro Alakazam, mas esse aqui já é inimigo antigo do Haunter, né? Contra o Arcanine eu venho com o Arturo, e pensando que ele ia dar um switch pro Venom, eu dou um Ice Beam que acerta em cheio o cachorro de fogo. Felizmente o golpe congela ele, mas infelizmente um Surf não é suficiente para derrubar ele. E quando eu lanço o Rain Dance,
Aí ele troca pro Venossauro, né? Que coisa legal. E assim, o nosso inicial cai pro Solar Beam do Venom. Foi muito bom usar você, Arthur. Eu tenho certeza que muita gente deve ter curtido você. Mas é isso, né? Tudo tem um fim. Veio então com a Nidorina que tenta derrubar o Venom, mas não consegue. O nosso rival troca pro Raidon enquanto eu troco pro Machoke, que finalmente faz alguma coisa útil dessa gameplay. Eu acho que eu falei cedo demais. Mas agora é hora dele. Aquele que muitos duvidaram, aquele que eu tenho certeza que vocês assistiram o vídeo e ficou pensando: por que o Murilo capturou esse Pokémon? E, obviamente, eu estou falando da nossa maravilhosa Graveler. Ela leva facilmente o Arcanine e contra o Venossauro... a nossa querida Graveler se explode e traz pra gente o título de campeões de canto usando só Midforms. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar um likezinho que ajuda deveras o canal. Eu vejo vocês na próxima. Beijo, falou e tchau! Era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou.